A paz do Senhor para a igreja, estamos aqui em mais um culto de doutrina e estaremos orando neste momento para iniciarmos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aprender acerca da Tua Palavra, que nós possamos cada vez mais nos alimentar com a Tua Palavra, que ela seja constantemente a nossa bússola, a nossa lâmpada para iluminar o nosso caminho e dissipar as trevas, Senhor. Pai querido, abençoa também a cada lar alcançado por esta transmissão, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós daremos continuidade ao estudo que nós estamos fazendo acerca do Evangelho de Marcos. Hoje já é a terceira sexta-feira e hoje estaremos encerrando a primeira parte. Vimos lá no início que podemos dividir o Evangelho de Marcos em três partes e essa primeira parte, ou primeira sessão, ela por sua vez é dividida em três partes, que seriam subpartes, né? Vimos a primeira, a terceira e hoje nós estudaremos a central, que é justamente a principal que vai amarrar todas as outras, todas as demais. Eu já compartilhei aqui o PDF para o estudo de hoje. Concluindo então a primeira sessão do Evangelho segundo Marcos, lembrando que pega do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, no versículo 30. Essa é a primeira sessão, ou primeira parte. Nós, então, vamos analisar agora a subseção central, a qual é formada pela sequência onde Jesus discursa no Mar da Galileia. Então, toda essa subseção central, ela gira em torno desse motivo do Mar da Galileia, que pega do capítulo 4, do versículo 1 até o 34. É interessante que no versículo 35 começa justamente aquela passagem que é muito explorada pelos pregadores, quando Jesus diz, vamos para outra margem. Esse movimento de partida, ele marca, né, uma nova sessão, uma subseção nesse caso, dentro do Evangelho de Marcos. Inclusive, depois eu vou pegar essa passagem, né, e eu pretendo fazer um estudo extra. Eu não vou analisá-la agora, porque eu quero seguir o fluxo dentro do Evangelho de Marcos das passagens que são centrais. Essa subseção central, ela é formada por 7 perícopes, ou 7 passagens. A primeira é bem curtinha, 2 versículos, nem chega a 2 versículos, pega o primeiro versículo e a primeira metade do segundo versículo, que serve como introdução, em que diz que Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora. Além do elemento geográfico, o Mar da Galileia, aqui tudo vai girar em torno das parábolas de Jesus. Mateus depois vai organizar essas parábolas dentro do capítulo 13, e aqui Marcos ele organiza em parte do capítulo 4, em boa parte do capítulo 4. Lembrando que parábolas são comparações que são feitas. Parábola quer dizer colocar duas situações lado a lado para comparar, para servir de parâmetro para explicar. Então, primeira passagem,
primeiro versículo e parte do segundo versículo, Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora. Depois nós temos o relato da parábola da terra semeada. Pega a parte final do versículo 2 até o versículo 8. Estamos habituados a ouvir esta parábola como a parábola do semeador. Isso porque as editoras sempre colocam como título a parábola do semeador. Mas se nós observarmos com atenção, o foco ali é a terra que está sendo semeada e não exatamente o semeador. Depois, você tem uma explicação de Jesus do porquê das parábolas, por que ele precisa explicar tudo em parábolas. Isso vai do versículo 9 ao 12. E aí, nos versículos 13 ao 20, ele retorna agora explicando a parábola da terra semeada. Depois, nos versículos 21 e 22, você tem uma parábola curta, que é a parábola da lâmpada. Depois, o versículo 23, que é um versículo em que aparentemente ele está fazendo uma interrupção. Quando ele afirma: quem tem ouvidos, ouça. E aí vem uma nova parábola, também curta, também com apenas 2 versículos, que é a parábola da medida. Nos versículos 26 ao 29, nós temos a parábola do grão de trigo e depois a parábola do grão de mostarda, que pega os versículos 30 ao 32. E aí termina com uma explicação nos versículos 33 e 34, de que Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. Então aqui, notem que eu fui fazendo uma organização que já mostra que essas parábolas, essas passagens, elas vão se organizar em subsequências. Então você vai ter uma introdução e uma conclusão, a introdução formada pelos 2 primeiros versículos, a conclusão pelos versículos 33 e 34. E aí você vai ter, primeiro, a subsequência da terra semeada. É onde Jesus começa relatando a parábola em si, depois ele dá uma pequena interrupção explicando o porquê de falar em parábolas e depois termina dando a explicação da parábola. Depois você tem a subsequência das chamadas parábolas da escuta. Então são 2 parábolas que aparentemente não têm conexão uma com a outra, mas justamente nesse versículo 23 está ligando as duas para mostrar que as duas elas estão relacionadas ao ouvir. Então, por isso que elas podem ser chamadas de parábolas da escuta, essas 2 parábolas. Depois, a subsequência das parábolas dos grãos. São 2 parábolas falando de grãos ou sementes, mas que também falam especificamente do reino de Deus. Então, subsequência das parábolas dos grãos ou do reino de Deus. E aí fecha, Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. E aí nós vemos essa correspondência. Se lá no início Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora, isso lá no final se explica que Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. É bem interessante essa contraposição. Aos de fora, muitas coisas. Aos discípulos, tudo em parábolas. A subsequência da terra semeada, que está falando de sementes que estão sendo colocadas na terra, você tem aí a comparação com as 2 parábolas dos grãos.
lá nos versículos 26 ao 32. Então veja essa comparação interessante. E no meio você tem a subsequência das parábolas da escuta. Então a maneira como Marcos organizou aqui mostra que, se você quer entender, e olha que Jesus já deu uma explicação sobre a parábola da terra semeada, mas se você quiser entender adequadamente, é necessário prestar atenção na mensagem que está aqui nas duas parábolas da escuta, e que geralmente elas não são tão exploradas quanto a parábola da terra semeada, ou, como vem em nossas traduções, né, a parábola do semeador. Então é justamente aqui que eu vou pegar, né, essa subsequência central, duas parábolas, e que vão ser ligadas por essa exortação da escuta. Então, como eu sempre tenho feito, são duas parábolas, cada uma representada aí por um quadro, esses quadros, né, que eu tenho disponibilizado sempre, e no meio a exortação do versículo 23. Então é essa exortação que vai estar relacionando, ligando as duas parábolas. Então, nessa tradução que eu disponibilizei, e disse-lhes: porventura vem a candeia para debaixo do alqueire ser colocada, ou sob a cama? Não é para em cima do candelabro ser colocada? E aí, depois da descrição da parábola em si, no versículo 21, aí vem no versículo 22 uma pequena explicação, uma rápida explicação sobre a parábola que foi posta agora. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nem torna-se oculto, mas para vir a manifestação. E aí no versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí 24, e disse-lhes. Então fica bem claro, né, que esse início, e disse-lhes, ele está relacionando essas duas parábolas. E disse-lhes: observai ao que escutais. Com a medida que medides, será medido para vós, e será aumentado para vós. Pois ao que tem, será dado dele, mas ao que não tem, mesmo o que tem será tirado dele. São essas duas parábolas, elas se encontram, só que em outro momento, lá nos outros evangelhos. Então, Mateus, ele colocou uma forma abreviada lá no que nós conhecemos como Sermão da Montanha, enquanto que Lucas coloca lá no capítulo 8. Agora, é interessante, geralmente, hoje é um consenso, como já tenho dito, a maioria dos estudiosos entende que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E, consequentemente, Mateus e Lucas, inspirados por Deus, nunca vamos tirar essa questão, eles usam não o verbo vir, mas o verbo ascender. Vamos observar aqui. Marcos.
Então, aqui, Mateus 5,15. O que diz ali? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então, isso é o que você espera. Uma candeia, uma lâmpada, ela vai ser acesa. Mas o curioso é que aqui em Marcos se usa vir. Porventura, vem a candeia para debaixo do alqueire ser colocada ou sobre a cama? Marcos utiliza o verbo erkomai, vir, que é importante para assinalar o início do ministério de Jesus lá em 1,14. Então, vale a pena reler esse versículo. Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Foi Jesus para a Galiléia. Esse verbo ir, né, ele é importante. E interessante, então, é que a parábola, ela tem uma conotação cristológica, em que a própria candeia aqui é identificada com o próprio Jesus. Mateus deu um passo adiante e passou a ser um enfoque mais eclesiológico, ou seja, aplicação para nós. Nós como sendo a luz que tem que iluminar o mundo. Mas aqui o enfoque é mais cristológico. Então, quando você relê, isso fica bem claro. Então, aqui. Então, retornando aqui. Porventura vem a candeia para debaixo do alqueire ser colocada? Não, ela tem que ser revelada. Tem que ser manifesto. É o próprio Jesus que está sendo manifesto. Aqui são exploradas antíteses, que não são exploradas, por exemplo, em Mateus, que serve para salientar o papel da lâmpada, que é o de alumiar. Então, voltando aqui no versículo 22, você vê qual é a antítese aqui. O que está sendo contraposto? Aquilo que é oculto e o que é manifesto. Não pode ser oculto, precisa ser manifesto. Uma vez que a ênfase do Evangelho de Marcos recai sobre a oposição do reino de Deus e o reino das trevas, isso aqui é muito importante. Um dos temas do Evangelho de Marcos é justamente essa contraposição de reino de Deus e reino das trevas. Não que isso não será explorado nos demais evangelhos, mas a ênfase maior é aqui no Evangelho de Marcos. Então, já que existe essa ênfase de fazer essa oposição, reino da luz, né, reino de Deus contra o reino das trevas, a principal função da luz é dissipar essas trevas. Há aqui ainda uma antecipação da tentativa de apagar a luz do Evangelho com a crucificação de Jesus. Mas a luz da ressurreição será manifestada. Isso não fica claro aqui numa primeira leitura, até porque nós estamos condicionados à leitura lá de Mateus, que é uma leitura que procurou aplicar diretamente a nós. Mas aqui a ênfase de Marcos está em Jesus. Então, voltando, não se pode esconder essa candeia. Consequentemente, não se pode apagá-la. E quando é que os homens tentaram apagar essa candeia? Quando crucificaram Jesus. Exatamente. Só que a manifestação se deu na sua plenitude com a sua ressurreição. A luz da ressurreição.
A exortação para ouvir. É interessante que nós estamos mais acostumados com a exortação lá de Apocalipse. Mas como o livro de Apocalipse notoriamente foi escrito depois, é um dos últimos a serem escritos. Existem algumas dúvidas dos estudiosos que talvez o Evangelho de João tenha sido escrito depois ou terminado depois de Apocalipse. Isso é uma discussão dos estudiosos, mas o importante é que, de qualquer maneira, o Apocalipse vem depois do Evangelho de Marcos, ou vem depois do Evangelho de Marcos. Ali, naquela sessão em que se fala das 7 cartas, as 7 igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a exortação ela é bem simples. Quem tem ouvidos, ouça. Então, é uma exortação para ouvir. Isso já tinha acontecido, por exemplo, em Marcos 4:9. Se nós abrirmos aqui em Marcos 4:9, justamente quando ele termina o relato da parábola da terra semeada, ou do semeador, né? E acrescentou, versículo 9, 4:9, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiramente, aqui é como se fosse uma paródia. Parodia é uma forma negativa que foi utilizada em Jeremias 5:21. Aqui, em Marcos, ela é utilizada de forma, podemos dizer, positiva. Mas lá em Jeremias 5:21, por exemplo, ela tem um tom de condenação. Jeremias 5:21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Aí segue no versículo 22. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, não o transpassarão. Você também tem Ezequiel, no capítulo 12, versículo 12. Ezequiel 12:2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. E essa questão do ouvir, um outro detalhe interessante, justamente quando Jesus termina de relatar a parábola da terra semeada e vai fazer a explicação do porquê das parábolas, o que Jesus explica? 4:10 agora, Marcos 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas, e lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Essa palavra aqui, mistério, também vai ser importante para Marcos, que não é explorada nos outros evangelhos. O mistério messiânico, ou o mistério do reino de Deus, que é acessível somente através da fé. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. Olha o versículo 12. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui está sendo feita uma citação de Isaías 6:9, versículos 9 e 10. Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais,
Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então aqui, aproveita esse tema de Isaías. Aliás, Isaías, a gente sabe que todo o Novo Testamento explora muito o livro de Isaías, mas o Evangelho de Marcos, ele especialmente explora o livro de Isaías. Inclusive em passagens que você não consegue perceber à primeira vista. Então aqui, essa explicação é aproveitada lá para a questão do mistério do reino dos céus, o mistério messiânico. É preciso que possa entender com o coração, com a mente, entender a essência da mensagem do Evangelho, e não a sua superficialidade. Então, retornando ali. Agora, retornando aqui no PDF, além dessa menção de Isaías 6,9, há ainda um sutil eco. Nós chamamos de eco quando você tem uma palavra só e você não consegue perceber logo de cara, mas há um sutil eco do credo judaico, mas que para o judeu isso pode ser percebido logo, que é a exortação do ouvir, que você tem lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio é um dos principais livros para a espiritualidade judaica. O chamado credo, que eles chamam de Shema. Por que Shema? O que quer dizer Shema? Ouve. O significado de Shema é justamente ouve. E todo judeu é exortado a recitar esse versículo diariamente. Inclusive tem uma oração que eles chamam de recitação do Shema à beira da cama. Então, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 3. Todo o livro de Deuteronômio vai constantemente repetir essa ordem. Ouve, ouve, ouve. Então, você vê aqui no versículo 3, Deuteronômio 6, 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Aí vem o versículo 4. Assim como nós consideramos João 3,16 como um versículo áureo da Bíblia, o judeu, para o judeu, esse é o principal versículo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou, numa outra possibilidade de tradução, ouve, Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Não há outro. Por isso que por isso que a tradução colocada assim é único. Porque onde diz Adonai é um, no sentido de que ele é único. E aí vem a parábola da medida. Poderia referir-se ao julgamento final, enfatizada principalmente pela passagem paralela de Mateus 7,2. Então perceba, lá nos outros evangelhos, elas estão espalhadas. E aqui, em Marcos, elas estão relacionadas. Isso é bem interessante. Quando você estuda a chamada harmonia dos evangelhos, como sob inspiração, como os evangelistas, eles articulam e rearticulam o material que é recebido. Então, aqui em Marcos, as duas parábolas estão relacionadas. Em Mateus 7,2, vamos observar aqui, Mateus 7,2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque aqui, e você
isso fica bem mais claro, né, no versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repares na trave que está no teu próprio? Né? E aquele versículo que eu costumo dizer que é o mais difícil de nós cumprirmos, todos nós. Porque sem nos darmos conta, nós já estamos julgando uma pessoa. Quando a Bíblia deixa bem claro que nós devemos julgar, sim, atos. Julgar as coisas, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses, julgai todas as coisas, ou julgai tudo, e retende o que é bom. Pessoas não. Então, como diz aqui no primeiro versículo de Mateus 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Então, da mesma forma que a parábola da candeia, em Mateus, ela tem uma aplicação mais pessoal para nós, aqui também. Marcos, ele já tem uma aplicação voltada mais para a questão que nós podemos chamar de missiológica. Vamos já explicar isso. Existem também, né, eu coloquei até aqui no PDF, as similaridades com o Targum de Isaías. O que é um Targum? É uma tradução em aramaico. Os judeus, quando eles retornaram do cativeiro, eles já não tinham uma compreensão adequada do hebraico. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a traduzir para o aramaico. E essas traduções para o aramaico, que demoraram muito, porque primeiramente elas não foram escritas, eram feitas simultaneamente na hora do culto. Então eles chamam de Targum até hoje. Então o real objetivo é advertir acerca de nossas relações interpessoais. Isso é colocado lá em Mateus. Mas de uma maneira mais ampla, simboliza a pregação do evangelho a ser dado à humanidade. Por isso que eu disse que tem aqui em Marcos, tem essa conotação mais missiológica, mais evangelística, digamos assim, que conta com a participação ativa do Espírito Santo em colaboração com o homem. Então é interessante que dentro dessa leitura, dentro da proposta geral do Evangelho de Marcos, é a diferença em relação à aplicação lá em Mateus. Se você reler dentro dessa ótica, né, com a medida que medirdes, será medido para vós, e será aumentado para vós. Isso aqui está falando justamente da missão, justamente. Não começa falando da terra semeada? A terra semeada não fala justamente de pregação? Isso está sendo confirmado aqui. Pois ao que tem será dado, mas o que não tem, mesmo que tem, será tirado dele. Isso causa muitas dúvidas. Como aquilo que a pessoa tem, como aquilo que a pessoa não tem pode ser tirado? No versículo 25, como eu coloquei aqui, declara-se que até aquilo que alguém pensa ter, porque é lógico, se ela não tem, como é que você vai tirar? Mas aqui é no sentido daquilo que a pessoa pensa ter. Ou seja, a espiritualidade, a posse do reino. Então, tudo isso que ela pensa que tem será retirado, caso não valorize o ouvir, que é tão entranhado na cultura oriental como um todo. Isso já foi até motivos, né, de estudos. Como a cultura oriental valoriza a oralidade e como através da oralidade eles conseguem transmitir histórias de geração a geração. Então sabe-se que a Bíblia, ela antes de adquirir a forma escrita, ela percorreu esse caminho oral. Hoje já se sabe disso. Mas como? Na nossa cultura nós não conseguimos conceber isso, porque eu estou falando algo para alguém e a pessoa já esquece daqui a pouco, mas na cultura oriental não.
Ainda em harmonia com o exposto no versículo 13, aqui salienta-se a necessidade da audiência em compreender na sua essência a importância do ensino de Jesus acerca da vinda do reino de Deus. Então vale a pena ler aqui o versículo 13. Olha o que diz no versículo 13, Marcos 4,13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, ou seja, a parábola da terra semeada? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus estava dizendo que essa parábola é essencial. A parábola da terra semeada. Só que a compreensão, ela está sendo condicionada aqui a ouvir. Por isso que essa parábola da medida foi ligada à parábola da candeia através dessa exortação. Quem tem ouvidos, ouça. Essa questão do ouvir, ela é tão importante que certa vez Martim Lutero declarou que o único órgão que o cristão deveria fazer de tudo para manter seriam os ouvidos. É interessante como Martim Lutero faz essa colocação. E é interessante também, Paulo já tinha declarado também isso antes. Eu digo antes porque os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo. Então nós temos lá Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, em que você lê: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É interessante que Almeida Atualizado colocou que assim a fé vem pela pregação. Por que isso? Porque quando você vê o texto grego, esse akoé, que se fala do ouvir, pressupõe o quê? Ouvir a pregação. Então nós sabemos que, embora nós devamos ler a palavra, é importante o ouvir. Se fosse apenas o ler, não haveria necessidade de nós termos a pregação aqui no culto. Mas notem, esse ouvir não é aquele ouvir desatento. Às vezes nós podemos nos perguntar: quantas pessoas será que prestaram atenção na pregação? Ou será que elas vão dizer ao final? Se você perguntar: como foi a pregação hoje? Foi uma bênção. E pregou sobre o quê? Não sei, mas foi uma bênção. E é preciso prestar atenção. Porque a fé, como diz aqui em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, agora, como há essa relação com as partes extremas que nós estudamos nas 2 sextas-feiras passadas? Lembrem, a primeira sessão, o centro era ocupado por aquela perícope sobre a questão do vinho novo em odres novos. Que o vinho novo não poderia ser condicionado em odres velhos. E a parte extrema, o centro, era formado pelaquela perícope acerca de João Batista. João Batista denunciando o erro, denunciando o pecado, lembrando da lei de Moisés, exercendo seu papel como o quê? Como o precursor, aquele que está preparando o caminho para aquele que realmente traz o vinho novo, que é Jesus Cristo. E da subsequência, e aí as parábolas da escuta, elas vão estar relacionadas aqui a essas duas extremidades.
Veja como as coisas vão se correspondendo. É necessário ouvir atentamente o ensino de Jesus, preparado pela pregação de João Batista. Ensino esse comparado a um vinho novo, que só pode ser acondicionado em odres novos, e não nos odres velhos do farisaísmo. E aqui eu quero aproveitar para salientar isso. A própria palavra de Deus, acabamos de ler aqui, não julgueis para não seres julgados. Não podemos julgar pessoas, mas nós precisamos analisar fatos, atos. Com certeza, muitas pessoas devem estar se perguntando: por que tantos escândalos envolvendo o Evangelho? Uma das coisas que nós podemos dizer é justamente isso aqui. São pessoas que teimam em colocar vinho novo em odres velhos. Esses odres velhos são representados pelo farisaísmo. O que Jesus reclama do farisaísmo? Não era exatamente da busca deles em servir a Deus. Então nós vemos hoje pessoas falando algumas besteiras, né? Como quem dissesse: ora, se tem tanto escândalo, então para que seguir o Evangelho? Mateus vai deixar muito claro isso quando ele diz: olha, em tudo observai o que eles vos dizem, só não os imiteis nas práticas. Na prática, porque aquilo que eles dizem, eles não fazem. Então, o farisaísmo, ele só prezava pela capa, pela aparência. E é interessante, nós insistimos em querer nos direcionar pela aparência. Nós insistimos em observar a espiritualidade de uma pessoa pela roupa, pelo seu porte. E, entretanto, nós esquecemos. O próprio profeta Samuel, quando Deus o envia lá para a casa de Jessé, ele olha um dos irmãos de Davi, olhou o seu belo porte e disse para si mesmo: esse deve ser um ungido. E Deus, o que Deus diz? Não é esse. Era justamente aquele que ele não esperava. E apesar das constantes advertências da Bíblia, nós continuamos insistindo em observar apenas e tão somente pela aparência. Por isso que eu costumo dizer, tem muitos que dizem: eu tenho muito medo de não estar agradando a Deus. E esse medo é correto. Só que as pessoas também deveriam, dentro desse receio de não estar agradando a Deus, essas pessoas deveriam incluir: eu devo ter receio de estar imitando a atitude dos fariseus. Volto a dizer, não é julgar as pessoas, mas eu preciso sim analisar os erros e não repeti-los. Eu preciso mais, eu insisto nisso. Quantas vezes eu falo nisso? Nós precisamos entender de uma vez por todas o que é ser cristão. Ser cristão não pode ser por aparências. Não é pelo fato de eu portar uma determinada roupa. Não é pelo fato de eu carregar uma Bíblia e vir para o culto. Mas eu preciso entender isso, que o que Jesus propôs é um vinho novo em odres novos, a denúncia de João Batista e a necessidade do escutar, do ouvir. É muito triste você perceber
que existem pessoas que se dizem evangélicas, porém elas não conseguem, elas não têm um conhecimento mínimo da Bíblia. Vamos voltar lá na parábola do semeador, ou a parábola da terra semeada. O que nós lemos aqui? Uma parte caiu à beira do caminho, a outra caiu em solo rochoso, outra caiu entre os espinhos. E aí o que Jesus vai explicar lá na frente? Mateus, no capítulo 4. Olha o que diz aqui no versículo 15, 4:15, e olha a questão do ouvir. A questão da semente que cai à beira do caminho. Qual é a explicação de Jesus? Aqui é perfeito, porque você não precisa nem fazer exercício. Qual é o significado? O próprio Jesus dá o significado. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, enquanto ouviam, aquilo não permaneceu. Em solo rochoso, ouvindo a palavra, olha aqui como ele vai insistindo na questão do ouvir. Por isso que as parábolas da escuta vão explicar tudo isso aqui. Ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. O que está faltando hoje? Raiz. É ter raiz. E a raiz, volto a dizer, só pode ser proporcionada pela palavra de Deus. São estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E justamente o que nós estamos percebendo de uns tempos para cá, não são esses escândalos? Se eu estou enraizado na palavra, eu não vou me permitir escandalizar. Eu preciso ter raiz. Eu preciso estar firmado. Mas para estar firmado, para não ser superficial e estar sujeito a cair, eu preciso me enraizar na palavra. Mais do que nunca, nós precisamos da palavra. E esse é o diferencial. O diferencial não é o fato de eu portar uma carteira de membro. O meu diferencial não é o fato de eu estar presente no templo. O meu diferencial é crer, ouvir e deixar criar raízes na palavra. Que nós possamos, de uma vez por todas, abandonar esses odres velhos do farisaísmo. Sempre me chamou a atenção. Jesus, ele alerta muito mais acerca do farisaísmo. Você não vê Jesus falando de ritual. Isso significa que os rituais não são importantes? São. Mas até Jesus, ele vai citar um versículo de Oséias, quando ele diz: misericórdia eu quero e não holocaustos. Ou seja, não adianta eu manter o ritual. Ora, se eu venho ao templo assistir o culto e eu estou vazio, se transformou num ritual. Se eu venho participar da ceia
sem examinar a mim mesmo, virou um ritual. E eles viram rituais vazios. Esse é o problema do farisaísmo. Vamos sim buscar a Deus. Vamos buscar o cristianismo na sua essência, sem esses odres velhos. É assim que termina essa primeira parte do Evangelho de Marcos. Próxima sexta, nós estaremos estudando a seção central, em que agora Jesus ele vai para além das fronteiras da Galileia. É a necessidade do Evangelho se expandir, não ficar restrito apenas e tão somente às regiões da Galileia. Amém? Que Deus abençoe. Estaremos agora orando para nós encerrarmos. Lembrando, aproveitando para lembrar que agora é domingo, nós temos a Santa Ceia na Matriz. Não, no outro domingo, certo? Então, nesse domingo ainda é agosto. Amém. Vamos então agora estar orando ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ouvir sempre atentamente a Tua Palavra, que não sejamos negligentes, que nós possamos não somente ouvir, mas colocar em prática. E que nós possamos, Senhor, permitir que esta palavra crie raízes profundas em nós, de tal forma que seja um vinho novo em odres novos. Pai querido, abençoa desde os altos céus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.